Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos na semana 4 do PET 3 de vocês e eu estou aqui para ajudá-los a compreender as questões para que vocês possam respondê-las corretamente. Fiquem atentos. Na primeira questão, nós temos um texto. Acompanhe a leitura. No Brasil, 75% das adolescentes que têm filhos estão fora da escola. Brasil tinha 309 mil meninas de 15 a 17 anos nessa situação em 2013. Mais de 257 mil delas não estudam nem trabalham, segundo o levantamento. Sheila Andrade tinha 16 anos e iniciava o terceiro ano do ensino médio na zona sul de São Paulo, quando descobriu que estava grávida do então namorado. Aos 5 meses de gravidez, a dificuldade de se locomover a pé até a escola a fez desistir de estudar. Hoje, seu filho Brian tem 6 meses e a jovem passa os dias em casa cuidando do bebê, enquanto tenta uma vaga em uma creche pública para poder então voltar às aulas. A jovem Sheila, hoje com 17 anos, encara a realidade de outras mais de 309 mil mães e adolescentes que estão fora da escola, segundo o levantamento do movimento Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2013, ao qual o G1 obteve acesso. A PNAD mostrou que o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 15 a 17 anos. Dessas, 414.105 meninas tinham pelo menos um filho. Neste grupo, apenas 104.731 estudam. As outras 309.374 estão fora da escola. Um pequeno grupo só trabalha, 52.062 meninas. A maioria dessas jovens, 257.312 adolescentes, não estudam nem trabalham. É o caso de Sheila, que depois do nascimento de Brian, teve de parar de estudar e trabalhar. Quero concluir o ensino médio e conseguir um emprego, diz Sheila. Acerca desse texto vem a seguinte questão. A partir da leitura do texto, escreva um texto abordando a problemática das mães adolescentes e a educação. Não se esqueça de utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, como também uma possível solução para a problemática do abandono dessas estudantes aos estudos. Então, gente, aí vem uma questão bem chatinha de fazer, porque está pedindo para vocês fazerem uma redação. E essa redação aí nada mais é do que um texto dissertativo argumentativo. Então, para fazer uma redação, já que ela é composta por parágrafos, nós temos de entender o que vem a ser um parágrafo, né? Então, parágrafo padrão. O parágrafo padrão é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam, juntam, outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. O parágrafo padrão apresenta em sua estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. Para iniciar um parágrafo, nós deixamos um espaço no início da linha, e começamos com letra maiúscula. O parágrafo tem de conter pelo menos 3 períodos, ou seja, 3 frases concluídas com um ponto final. Então tem de ter 3 períodos. O primeiro período, ou a primeira frase, vai ser a introdução, ou a tese, que é uma afirmação sobre o tema que nós vamos tratar. Depois a gente apresenta o resumo de 2 argumentos ou 2 razões que comprovam aquilo que eu afirmei, e no final a gente coloca uma reafirmação. Então afirmação, confirmação e reafirmação. Além disso, gente, os verbos têm de estar na terceira pessoa. O texto dissertativo é um texto objetivo, você não vai falar de si mesmo. Então não se usa a primeira pessoa, você vai falar sempre em terceira pessoa. Exemplo, a pandemia do coronavírus tem trazido grandes transtornos para o sistema público de saúde e também para a vida econômica do país. Aqui nós temos um exemplo de parágrafo padrão. Então vejam, a internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações. Esse foi o primeiro período.
Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar suas ideias de modo instantâneo e global, sendo essa uma das características sem precedentes na história tecnológica do homem. Como exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, as redes sociais, os fóruns, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento de vídeos, entre outros, segundo período. E depois, com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias, fato que transforma o homem num ser de interação universal. Então veja que o parágrafo teve uma introdução, que está em verde, depois ele teve um desenvolvimento, que é a parte que está em preto, e depois a conclusão, que foi a parte em azul. Então ele abriu e fechou a ideia. É mais ou menos isso que a gente tem de fazer nos nossos parágrafos. Não precisa ser tão extenso quanto esse, mas o parágrafo tem de ter no mínimo 3 períodos, ou seja, 3 frases terminadas em ponto final. Vocês não podem esquecer de deixar o espaço antes de começar o parágrafo, né? Então, deixar o espaço na linha, iniciar com letra maiúscula e sempre colocar os verbos em terceira pessoa, como está aqui, né? Essa é a estrutura do parágrafo padrão. Mas mais importante do que saber a estrutura de um parágrafo padrão, é preciso saber do que está falando. Então, se você não sabe muito sobre o assunto, é necessário pesquisar antes para depois começar a escrever. Bom, agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo. Dissertação, gente, é um tipo de texto em que a pessoa fala sobre um determinado assunto. Ou ela expõe conhecimento sobre algum assunto, ou ela debate algum assunto, apresentando argumentos, apresentando razões para a defesa de determinada ideia. O texto dissertativo argumentativo organiza-se em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como no parágrafo padrão que eu já comentei com vocês. Na introdução você vai apresentar a tese, né? Então, aquela frase inicial, uma afirmação inicial, e depois 2 argumentos ou 2 razões que sustentam aquilo que você disse, aquilo que você afirmou na tese. E depois você vem com uma reafirmação logo a seguir, fechando a ideia do parágrafo. Depois, no desenvolvimento, você vai usar um parágrafo para desenvolver cada razão ou argumento que você apresentou na sua tese ou no seu parágrafo introdutório. E no final, você vai fazer a sua conclusão. Na conclusão, você tem de apresentar uma possível solução para o problema tratado no seu texto. Então, no caso aí, falando sobre as mães e adolescentes que deixam de estudar, qual seria a solução para que elas não interrompessem seus estudos? É isso aí que você vai ter de colocar na sua conclusão. Então, pessoal, só para concluir, vou apresentar aí para vocês o esquema de uma dissertação. Então, no primeiro parágrafo, você coloca a tese, ou seja, você apresenta uma afirmação inicial, né, uma frase afirmativa sobre o problema a ser tratado no texto. E resumo de 2 argumentos ou 2 razões que comprovem a sua afirmação inicial, que é a tese. No segundo parágrafo, você desenvolve o primeiro argumento ou a primeira razão que você apresentou no parágrafo introdutório. No terceiro parágrafo, você desenvolve o segundo argumento apresentado no primeiro parágrafo. E no quarto parágrafo, você faz a sua conclusão, dando ou sugerindo, né, uma possível solução para o problema apresentado. Como tudo isso é muita informação para vocês, eu vou pedir para vocês, em vez de fazerem um texto sobre a temática solicitada na apostila, que vocês façam um parágrafo introdutório dentro daquelas normas, daquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. Na sequência temos, para começar a conversa, vamos ler algumas manchetes divulgadas online. Mark Zuckerberg vai passar a cobrar o Facebook de quem não repassar o alerta para 18 contatos. Será? Diretor Mark alerta que Facebook será fechado e pago para quem não compartilhar texto.
Em breve poderá ter de pagar uma mensalidade para usar os grupos do Facebook. Zuckerberg confirma: Facebook deve cobrar pelo acesso a notícias na rede social ainda este ano. Então, sobre esse texto, nós temos as seguintes questões. Número 1. Que fato é noticiado nas manchetes, né? Então, só você voltar às manchetes que você já vai saber. Número 2. Esse fato vai interferir no uso e na popularidade dessa ferramenta? Por quê? Você acredita que essa notícia seja verdadeira? Por quê? E qual o seu posicionamento sobre notícias falsas veiculadas nas redes sociais? Então são questões simples, é só vocês pensarem um pouquinho que vocês terão condições de responder. A seguir, nós temos o seguinte texto: Fake News. A divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa, em português, é o mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. O que significa fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Como funcionam as fake news? Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. Sobre esse texto, então, vem a seguinte questão. A partir da leitura do texto, escreva um texto abordando sobre a circulação de fake news nas redes sociais. Não se esqueça de utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, como também uma possível solução para essa problemática. Conforme eu falei anteriormente, se não for possível construir o texto, construa um parágrafo introdutório. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista. Vamos ficando por aqui com um pensamento. O segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo que você tem. Boa semana para vocês, bons estudos e fiquem todos com Deus.